Vamos dar prosseguimento com a próxima palestra, que vai ser como o telemonitoramento permitiu possibilidades durante a pandemia e resgatou a autonomia das famílias e pacientes, com as fisioterapeutas Luísa Miranda e Paula Machado. Falar um pouquinho das meninas. A Paula Machado tem a formação pelo conceito neuroevolutivo Bobat e a Luísa Miranda é especialista em saúde da criança e adolescente com doença crônica pela Fiocruz e também tem a formação no conceito neuroevolutivo Bobat. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas ao terceiro encontro brasileiro de RTA. Um prazer tê-las aqui. Boa noite, Gabi. Prazer é meu. Prazer é nosso. Estão ouvindo bem? O microfone está bom? Tá tudo ótimo. Estou ouvindo super bem as duas. Tem alguém com... Só são as duas, né? Com o microfone ligado, além de mim. O Gabi tem como me colocar como host para eu compartilhar minha tela? Que eu vou passar os slides aqui enquanto a Paula fala. Luísa, você já está habilitada. Dá uma olhadinha aí. Opa. Vamos ver. Não precisa mais ficar como host, tá? Ah, não sabia. Pronto. Estão vendo? Sim. Muito bem. Então, Paula. Depois dessa palestra do Sandro e desse momento emocionante, recuperar o fôlego para falar é difícil, né? Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e um grande desafio falar para todo mundo. Mas vamos lá. Bastante atual, né, sobre telemonitoramento, e a gente tentou falar sobre o resgate da autonomia das famílias e dos pacientes, e vamos embora começar. Pode passar. Diante da pandemia do Covid-19, a gente foi desafiado a lidar diariamente com as realidades preocupantes da economia, da política e da saúde. A pandemia trouxe inúmeros problemas para a nossa vida e o isolamento social foi um dos principais deles. Através deles, a gente teve que lidar com o desafio de ficarmos reclusos nas nossas casas, as clínicas tiveram que serem fechadas, assim como grande parte dos comércios e de tudo nas cidades, né? Pode passar para frente. Diante dessa situação, o COFITO publicou a resolução número 516, que autorizava a gente a prestar um serviço de atendimento online, porque antes a gente era proibido de prestar esse atendimento não presencial, né? Apesar de terem algumas outras profissões, como nutrição, educação física e psicologia, que já estavam aptos a fazerem isso. Pode passar adiante. Nessa permissão, eles falam sobre as modalidades, que são a teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento, que vai ser o principal que a gente vai falar aqui. A teleconsulta é a avaliação, que é o contato inicial com os nossos pacientes, o que a gente faz no dia a dia no contato da clínica, mas feito de forma virtual. A teleconsultoria, a comunicação entre profissionais, gestores e outros interessados na área de saúde. E o telemonitoramento é o acompanhamento à distância do paciente que já era atendido previamente de forma presencial por meio de aparelhos tecnológicos, que é o que a gente usou bastante durante esse período de pandemia e tem usado, né, até hoje. Que alguns pacientes não estão aptos ainda a voltar, não se sentem à vontade, ou por medo, ou porque as clínicas que eles atuavam antes ainda continuam com um serviço reduzido. O telemonitoramento é de três formas, na verdade. Da forma sincrônica, que é ao vivo, onde o profissional e o terapeuta, o profissional e o paciente estão no mesmo momento, no ambiente virtual, de forma assincrônica, onde o atendimento é gravado e a gente envia para o paciente por e-mail, mensagem ou da forma que for combinado, e da forma mista, híbrida, que pode ser
misturado do ao vivo e gravado, depende sempre de como é melhor para o paciente e para a gente determinar esse tipo de teleatendimento. Nesse período de telemonitoramento, a gente iniciou os atendimentos dos nossos pacientes em abril. E começamos principalmente com telemonitoramento sincrônico, com os pacientes do consultório e da clínica que a gente atende, que a gente já acompanhava antes. E foi muito importante porque possibilitou para esses pacientes o acesso ao tratamento mesmo durante o período de isolamento social. E isso proporcionou para as famílias maior segurança, justamente por não terem que sair das suas casas, inicialmente pela proibição e depois pelo medo que perdurou e continua até hoje. A gente observou que os pacientes estavam mais descansados e essa é uma observação até diferente, porque eles estavam cansados porque a rotina de atividades era muito cheia, né? A agenda das crianças geralmente é mais cheia do que a agenda de adulto, escola, atividades extracurriculares, terapias intensivas que duram o dia todo, e aí, de repente, essas crianças ficaram reclusas nas suas casas, diante da televisão, no sofá, e sem muito o que fazer. Então, eles estavam mais descansados, mas, por outro lado, estressados, e isso vai ser falado mais adiante. E a melhor parte do telemonitoramento foi que permitiu que a gente conhecesse o ambiente familiar e a rotina dessas famílias. Eles começaram a participar mais da atividade dos seus filhos, né? Participar mais da fisioterapia, da reabilitação. E isso conseguiu trazer para eles uma maior autonomia no estímulo do desenvolvimento dessas crianças. Pode passar. Diante do que a gente percebeu com nossa experiência, a gente pesquisou algumas coisas na internet de artigos para ver se já haviam alguns estudos sobre o telemonitoramento. E na fisioterapia tem algumas publicações sobre o telemonitoramento antes da época da pandemia. E como curiosidade, na medicina isso já acontecia desde a época do telégrafo, com a telemedicina virtual, né? Não virtual, à distância. Pode passar. Nesse relatório foi lançado em 2017 e publicado em 2019 da Confederação Mundial de Fisioterapia. Eles relatam os benefícios do telemonitoramento, onde eles falam que possibilita os encontros com profissionais, independente da distância, diminui as barreiras de acesso ao serviço, como problemas de estacionamento, problemas de acessibilidade, otimiza o tempo para os profissionais e para os pacientes, tem uma maior possibilidade de monitorar o atendimento e o acompanhamento dessas sessões, que geralmente são gravadas, né, dependendo do dispositivo que a gente usa para fazer o telemonitoramento, mas principalmente eles mostraram nesses 3 últimos tópicos que os benefícios do telemonitoramento trazem um aumento da autonomia do indivíduo, que houve um aumento da independência do usuário no gerenciamento do seu problema, criação de indivíduos mais bem informados e autônomos no que diz respeito à saúde e incentiva a autogestão de uma sociedade menos dependente do sistema de saúde. Pode passar para frente. E falando em autonomia, foi algo que a gente observou bastante na nossa prática clínica durante esse período do teleatendimento. A gente observou que os pais estavam ganhando mais autonomia, ficando mais participativos na vida dos seus filhos, sabendo mais como lidar com eles, né? E, por definição, a autonomia, os pais gerindo o próprio cuidado com os filhos, valendo-se dos seus próprios meios, vontades ou princípios. E essa observação sobre a capacidade dos pais nos gerou esses questionamentos. Por que isso se destacou no telemonitoramento? E qual a diferença da participação dos pais no atendimento online, no atendimento presencial, né? E a gente acabou desenvolvendo algumas hipóteses para isso.
O desenvolvimento motor, ele ocorre com a interação do indivíduo, da tarefa e do ambiente. O telemonitoramento interferiu no ambiente. A gente ficou mais próximo das famílias e isso influenciou no aprendizado motor. Muitas das nossas crianças evoluíram no teleatendimento. A nossa influência, pode voltar, a nossa influência no ambiente permitiu uma maior autonomia aos pais, porque a terapia estava dentro da realidade deles, no cotidiano dessas famílias. E uma outra diferença que a gente percebeu, pode passar para frente, é que o atendimento online ocorre, no atendimento online, diferente do atendimento presencial, tem a prática deliberada, onde o terapeuta orienta a atividade e o pai é o agente da terapia. É alguém que sabe mais, que tem o conteúdo técnico, científico daquilo, te orienta e aprimora a sua prática. E isso gera mais confiança e segurança nos pais durante as intervenções motoras dos seus filhos e estimula, assim, sua autonomia. Além disso, o ambiente familiar pode ser mais confortável e seguro para algumas crianças em alguns momentos. E apesar de toda a parte difícil e desse momento de isolamento social, da pandemia, muitas famílias relataram terem mais tempo para organizar a rotina de casa, sobre alimentação, rotina dos filhos, limpeza, higiene e tudo. Houve também alguns relatos de aumento da conscientização sobre a importância do movimento e da inclusão da criança no contexto familiar. E a gente percebeu que algumas atividades que a gente incluía na terapia durante o telemonitoramento eram adaptadas aos movimentos do dia a dia em atividades corriqueiras que antes eles nem percebiam que estavam fazendo, que poderiam estar fazendo algo diferente, e agora com o telemonitoramento ficou mais fácil deles entenderem isso, né? Pode passar. E por que a gente pensou em retomada da autonomia? Já existia isso antes, né? Já tinha uma autonomia antes dos pais? Qual que é o papel da família? A família, ela tem um papel importante na determinação do comportamento, na formação da personalidade, no estímulo do desenvolvimento, e essa autonomia é o natural da família. A família que determina essas características desde o nascimento da criança. E são eles que vão guiar a criança na luta para desempenhar seu papel de ser humano. Com o nascimento de uma criança... deixa eu voltar um pouquinho. E o que acontece quando o filho esperado nasce com alguma deficiência? Quando isso acontece, com o nascimento de uma criança com deficiência, os planos e expectativas são alterados e as práticas parentais de educação, de instrução, são ressignificados. Os sentimentos de incerteza, medo, negação e luto tomam conta e tomam lugar dos sentimentos de alegria, de espera e expectativa. As práticas parentais precisam ser ressignificadas nesse momento. E o diagnóstico atinge as relações sociais dentro desse sistema familiar e muda toda a rotina da família. É como se, nesse momento, a família precisasse gerar novamente e acolher essa nova criança que nasceu diferente da que eles esperavam. E diante desses desafios tão complicados, a família precisa, sim, de uma rede de apoio. E são muitas pessoas, tanto família quanto profissionais. E essa quantidade de pessoas agindo na criação dessa criança interfere diretamente na autonomia dos pais diante dos seus filhos. E com a nossa vivência no cotidiano de algumas famílias, ficou claro o aumento do vínculo e a retomada dessa autonomia para si. A gente percebeu em alguns atendimentos online que, inicialmente, as famílias tinham dificuldades simples de brincar, posicionar, estimular essas crianças. E, posteriormente, com o passar do telemonitoramento, o passar das semanas, eles melhoraram a autonomia e foram aperfeiçoando essas habilidades parentais
devido à rotina estar voltada mais para o ambiente domiciliar, aumentando o vínculo com seus filhos. A manutenção desse acompanhamento do profissional da saúde garantiu a segurança e a redução do medo, dos traumas com esse cuidado e facilitou esse processo. A gente separou alguns exemplos da nossa prática que refletiram essas análises de retomada da autonomia e a Luísa vai falar mais para vocês. Bom, boa noite a todos. Agradeço a Paula e por ter me deixado com a parte boa de falar dos meninos. Então, eu vou trazer alguns relatos de caso, trocando a nossa experiência e por que gerou tanto questionamento para a gente, do tanto que os pais surpreenderam e assumiram, de fato, o tratamento e a estimulação das crianças. Então, esse primeiro menino é o JP, ele tem 7 anos de idade, diagnóstico de paralisia cerebral. Vou passar de uma forma bem rápida os nossos objetivos com ele. A gente tinha o objetivo de melhora da mobilidade e do alinhamento postural sentado, manutenção de amplitude de movimento do quadril e joelho. Ele era um pós-operatório relativamente recente de tenotomia dos isquiotibiais e a gente teve que lidar com o isolamento social. Outros objetivos: o fortalecimento dos membros inferiores, treino de ortostatismo e marcha. E aí, eu quis trazer nessa primeira parte alguns manuseios do início do acompanhamento, né? Manuseios mais simples. Eu quero que vocês observem que a mãe está muito perto, ainda são posturas mais baixas, assim, sentado, deitado, tem até o treino da tarefa de se levantar, mas com a mãe ainda muito próxima da criança. Nesse momento, a família ainda tinha uma insegurança maior, né? Eu ouvi isso de algumas famílias, né? Eu tinha medo de tentar fazer as coisas com meus filhos. Então, a gente começou respeitando esse posicionamento da família, né? Das inseguranças, e passando atividades, manuseios mais simples, e para elas irem percebendo a resposta das crianças, a gente orientando, e depois vocês vão ver que a gente virou mero coadjuvante da atividade. Aqui já mostra um pouquinho a diferença, isso foi um tempo depois do acompanhamento. Na primeira imagem, a mãe está bem mais distante do menino, né? Pouco apoio, e sentindo a resposta dele, ele também confiante. Já tem momentos dele ficar sozinho, ela está ali só com supervisão, e a gente consegue fazer treinos mais elaborados, como treino de marcha, com andador, extensor, né? Então, a gente pôde evoluir tanto na estimulação das crianças, quanto na liberdade dos pais. E essa evolução e a tomada de autonomia das famílias proporcionou resultados muito positivos, né? Então, assim, desse menino, vale destacar, eu trouxe uma foto do antes e depois da postura. Essa primeira postura foi em fevereiro de 2020, logo antes do lockdown, e a segunda foi esse mês, assim, foi há 2 semanas atrás, o quanto que ele teve avanço. Então, se é nosso objetivo com o telemonitoramento, ela pelo menos que a gente segurar das crianças não piorarem com a falta de atendimento presencial, a gente ainda conseguiu ter respostas positivas no desenvolvimento. E aqui é um vídeo, e eu preciso relatar o que aconteceu com esse menino para vocês. A gente sempre fez o treino de marcha, mas nunca teve uma intenção dele de andar sozinho. E pela primeira vez, ele trocou passo sozinho e foi no atendimento online com a mãe. Esse não é o vídeo da primeira vez que ele trocou passo sozinho, porque a gente, assim, despretensiosamente não acreditava que ele ia fazer isso, não estava gravando, mas eu vou relatar para vocês um pouquinho do que aconteceu. A gente estava fazendo treino de marcha de forma passiva mesmo, e a mãe cansou um pouco, ele é pesado, e ela parou, encostou um pouco ele assim na perna dela e veio conversar comigo. E aí ele simplesmente pegou o andador e começou a trocar o passo. E ela não sabia se olhava para mim, se olhava para ele, se ajudava, ou se deixava aquilo acontecer. E foi uma emoção enorme, foi uma emoção enorme para mim, eu não consigo nem imaginar a emoção que foi para a mãe, assim, de ver os primeiros passos, né? E aí aqui eu trouxe um videozinho de pouco tempo depois que ele começou a trocar passo, e isso virou constância na vida deles, né? Agora ele pede para ir na cozinha e ela pega o andador e ele vai andando com ela. Ele pede para ir lá fora, ele vai andando com ela, e isso fez parte do dia a dia, reforçando aí a autonomia tanto dele
quanto da família de assumir esse treino e de conseguir trazer a criança nos desafios motores deles para o dia a dia, né? E aí ela está dando só um suporte e ele está indo embora, querendo voltar para dentro de casa. Esse último vídeo dele, para mim, foi o supra-suma do domínio. Vocês perceberem, a câmera está bem distante, então eu já era totalmente coadjuvante, assim, totalmente secundária no assunto. E ele queria passear lá fora, porque isso já estava uma rotina, o avô estava do lado de fora, eles saíam para tomar sol, o avô estava trabalhando aí no quintal da casa, e ele quis ir lá fora, e ele foi. E eu fiquei só como admiradora da situação, né? Isso foi em pouco tempo que ele começou a trocar passos sozinho. E num desafio ainda, tem uma ladeira aí. O tanto que essa família conseguiu assumir, e isso foi surpreendente. Assim, foi isso que começou a chamar muita atenção da gente para falar sobre a diferença do atendimento online nas famílias assumirem essa autonomia, né? Essa liberdade. Esse é o nosso segundo caso, uma menina de 2 anos e 10 meses, também com diagnóstico de paralisia cerebral. Nossos objetivos com ela era também manutenção de amplitude, de movimento e mobilidade global, melhorar o controle de cabeça e ajuste postural sentada com apoio, para ela sozinha ainda é difícil. E uma tarefa funcional específica era o uso dos membros superiores para acionar a tecla única, porque ela começou o acompanhamento para a comunicação alternativa na pandemia. E aí, numa reunião em equipe com a fonoaudióloga, a gente viu que o acionamento da tecla única seria possível, então foi a nossa intenção de trabalhar com ela. E aí eu quis trazer nessa primeira imagem também exercícios mais simples, com a criança mais próxima do corpo dos pais inicialmente, com o mesmo motivo do paciente anterior, de ir gerando confiança, dos pais irem sentindo o manuseio, da gente conseguir orientar e eles ficarem mais seguros para a gente ir evoluindo na estimulação. Nessa próxima imagem, são outros detalhes que eu acho que falam a favor também da aquisição da autonomia, que é a família começar a entender que o ambiente de casa é muito terapêutico, eles podem não ter um rolo, não ter um balanço, mas tem uma rede, e a rede serviu como esse recurso, e o pai consegue ter mais mão, estar mais perto da criança e ter um olhar, né, com ela, olhar de frente, brincar junto. E essa outra foto do lado, que ela está com violão, eu botei essa foto especificamente porque nesse momento essa criança estava mais próxima das características da família. O pai dela é músico, é produtor musical, a mãe dela também é produtora, né? A música faz parte da vida deles e os instrumentos também, ele toca junto com ela, e esse dia ele deu esse violãozinho e ela conseguiu tirar o som do instrumento sozinha. E foi um momento de alegria, acho que a foto fala por ela, né? Foi um momento de alegria tão grande e, assim, isso gera vínculo, né? E isso vai dando confiança nas famílias e vontade de aprender mais sobre os filhos, de arriscar mais. E se a gente está do lado com a nossa expertise técnica, a gente consegue ir dando segurança e isso vai se desenvolvendo. E aí o resultado dessas vantagens da proximidade com a família, que essa menina também mostrou avanço no desenvolvimento, as primeiras imagens no começo da pandemia, tanto a postura melhorou como a pegada dos pais, né, o jeito de manusear, o jeito de posturar. E o jeito como isso se incorporou em momentos fora do telemonitoramento. Então, a gente vê assim, resultados dela sentada sozinha, com um bom posicionamento no treino de vaso e brincando com a situação ali. Essa segunda foto, ela com um chapéuzinho maiô, é porque essa mãe foi a que me relatou o medo. Ela tinha medo de tirar férias, medo de viajar, porque ela achava que a filha dela ia ficar sem o acompanhamento. E aí eles tinham dificuldade de organizar para ir à praia, eles moram perto, mas não conseguiam ir nunca. E aí, além dela estar linda, sentada, esperando a hora da praia, ela conseguiu ir à praia esse dia e foi uma alegria para ela e para a família inteira. E aqui um vídeo que ela também recebeu o andador durante esse período da pandemia e a família incorporando isso na interação dela com a casa e com a rotina, né? A mãe dela é uma chefe de cozinha também, e aí é o momento delas estarem juntas, indo até a cozinha para brincar.
a percepção dela do ambiente, né? O tanto que ela olha, que ela enxerga a casa dela de uma vista diferente, né? Agora em pé, participando disso. Antigamente, a experiência dela de troca de passo com o andador era só na clínica, né? E isso tem uma diferença muito grande no aprendizado, tá em casa, né? Isso junto com a família. Nosso terceiro menino aqui, né? Segundo menino, tem 5 anos também, diagnóstico de paralisia cerebral. E o objetivo também era a manutenção da mobilidade e da amplitude de movimento global, melhora do ajuste postural sentado e melhora do alcance e preensão. Era uma queixa nossa e da família, que ele estava evoluindo no alcance dos brinquedos, mas a preensão era muito difícil. E da mesma forma, inicialmente, os manuseios em posturas mais baixas, mais simples, a criança mais próxima da mãe, e conforme a família foi ganhando confiança, autonomia, percepção das respostas, a gente pôde ir evoluindo para manuseios mais elaborados, para posturas mais altas, e aí eu quis trazer também uma imagem, de novo, da adaptação do que a gente tem em casa, né? Que é possível a gente fazer as atividades que o terapeuta orienta, que a gente tem de objetivo com o que tem em casa. Então, a mãe pegou a caixa do brinquedo que tinha, uma toalha, enrolou e está aí ele muito bem posicionado. E isso, de novo, esse posicionamento aí partiu da mãe, né? Então, ela entendeu o que ela tinha em casa, porque eu não sabia tudo que ela tinha em casa, e conseguiu adaptar. E isso, eu tenho certeza que essa iniciativa e essa percepção foi porque a família estava mais presente e ativa ali no atendimento e entendendo o que a gente precisava para melhorar a resposta postural e motora da criança. E aí, como resultado, novamente, essas são imagens que a mãe mandou, fora dos momentos de telemonitoramento, ele assistindo TV muito mais bem posicionado, aí, com posturas orientadas do manuseio, ele conseguindo comer sozinho, né, mostrando um avanço na apreensão, ele sentado no chão bebendo no copinho dele, e o mais interessante é essa adaptação, ela conseguiu tirar o assento da cadeira e colocar no chão para ele conseguir assistir a TV melhor. E no chão ele ficava com uma dificuldade de posicionamento. E isso partiu totalmente deles, assim, entender o que era o bom posicionamento, como ele era bem melhor posturado e como isso estimulava ele melhor, e a família conseguiu se adaptar nisso, que eu acho que isso é o que a gente quer com as famílias em casa, né? Só trazendo outras ideias dos familiares aqui sobre os recursos que a gente tem em casa que dá para usar na terapia. Um lençol vira uma brincadeira de rolar, um estímulo sensorial, vestibular. Nossa fiel escudeira, almofada e toalha, que todo mundo tem em casa e dá para ajudar nos recursos para posicionamento. Esse último aqui, que esse menino está com um rolo azul, eu precisei trazer porque essa família é uma família bem simples, assim. Ele é um menino pesado, grande e discinético, não é fácil fazer as atividades com ele, e a família sabe que via, né, antes na terapia a gente usando o rolo, sabe que isso ajuda, e eles fizeram um rolo com aqueles galões de 20 litros de água, eles juntaram alguns galões, revestiram e eles fizeram o próprio rolo. Então, quando a gente está seguro e com vontade, a gente consegue ir além, né? Bom, isso foi um pouquinho da nossa experiência, e aí a gente vai trazer algumas discussões para a nossa conclusão aqui. Primeiro, a gente precisa ressaltar que esses momentos da gente sentar e expor o que a gente tem feito, nossas percepções, né, e trocar entre os profissionais, ele é muito importante. Sobre o telemonitoramento e as respostas, a gente não tem evidências robustas, né? Na fisioterapia, como a Paula mostrou, tem alguns estudos de 2017, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a liberação agora para isso acontecer. Né? E é uma experiência nova. Então, a gente não tem evidências robustas. Diante disso, a nossa prática, né, a nossa experiência vira a evidência. E a gente precisa desses espaços para trocar as experiências e as ideias que cada um teve nesse período, né? Que quem participou disso. E como nem tudo são flores, o nosso tema era o que o telemonitoramento permitiu. Né? Então, a gente veio falar de coisas positivas, do que a gente percebeu que foi legal estar nesse período de atendimento online. Só que é claro que nem todos os pacientes se adaptaram bem ao telemonitoramento, teve gente que não aceitou fazer. Alguns motivos foram a gravidade motora, que era muito difícil para os pais manusearem, ou dificuldade
com a tecnologia, falta de interesse e sobrecarga, né? Não é fácil estar trancado em casa, numa rotina diferente, às vezes tem mais de um filho, então não é fácil para todo mundo. Mas quem conseguiu fazer, a gente teve uma experiência bem legal. Vale a gente ressaltar também que o isolamento trouxe essas possibilidades, mas também tem seu lado negativo em vários pontos, né? Pensando no nosso ponto de vista aqui da saúde, do acompanhamento, a gente percebeu que os pais e as crianças, quanto mais tempo, né, trancado em casa, o estresse foi aumentando, o estresse do isolamento, o estresse da rotina diferente, a alteração do ciclo do sono, que tem um impacto muito grande para as crianças que antes acordavam 6, 7 horas da manhã para ir para a escola e fazer as atividades, passaram a acordar 10, 11 horas da manhã. Então, isso impacta muito na rotina, redução de mobilidade, com perda de massa muscular e ganho de peso também, secundário a isso, né? Então, assim, a nossa ideia de trazer essa conversa hoje aqui foi para a gente pensar um pouco sobre autonomia. Eu acho que a gente já fala muito sobre participação da família, sobre estar inserido no ambiente familiar, estar inserido no ambiente dos pacientes, e foi uma surpresa grande, pais que às vezes não conseguiam ter tanta participação no dia a dia, tinham dificuldade por tempo, por cansaço, mas também de entender o que a gente pedia ou não conseguir fazer muito bem. Esses pais surpreenderam a gente no tanto que tiveram respostas positivas, assim, enquanto melhoraram o jeito de lidar, enquanto perceberam espontaneamente a importância daquilo, o quanto que era possível fazer. Então, assim, a gente precisa discutir como a gente está fornecendo autonomia para esses pais, né? Se tem como a gente melhorar isso no atendimento presencial, se a gente pode lançar mão do atendimento virtual como complementar a isso, mas a gente precisa pensar sobre autonomia e se alguns pais nos surpreenderam, algo está faltando para essa autonomia ter sido desenvolvida antes, né, no atendimento presencial. E essa autonomia ela é fundamental e a gente sabe disso, porque a participação dos pais ela é ponto importantíssimo para a gente alcançar os objetivos, porque é com repetição e com introdução disso no dia a dia que as crianças aprendem e estabelecem, né, os ensinamentos. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo de telemonitoramento, que, assim, apesar de trazer aqui a parte boa e os benefícios, ele não substitui a nossa prática presencial, né? De forma alguma. A nossa prática presencial ela é fundamental. Ele veio, na verdade, para substituir a falta do nosso atendimento presencial, né? E a gente pôde perceber, como a Paula bem falou ali no começo também, que, inicialmente, os pais tinham dificuldade de fazer coisas básicas, né? Brincar, de posicionar, de fazer algumas atividades que a gente já repetiu várias vezes na terapia. Só que, com o telemonitoramento, com a nossa orientação, com a percepção disso no dia a dia, eles foram tendo resultados positivos. E isso gerou uma recompensa positiva, né? Uma recompensa muito positiva. Eles fazerem uma atividade que não é fácil, não era do domínio deles, e o filho melhorar, ficar mais ativo, mais comunicativo, mais participativo. E isso levou a gente a pensar no seguinte: se uma imagem do livro O Poder do Hábito, é um livro conhecido aí, mas que fala um pouco sobre a criação do hábito, que é o seguinte: a gente tem uma deixa, né, um motivo para iniciar a tarefa, a gente faz aquilo de uma forma rotineira e a gente consegue transformar no hábito de uma forma mais fácil se a recompensa é positiva, né? Então, assim, se a gente teve a deixa das famílias participarem mais com o isolamento social, a rotina foi alcançada com a gente fazendo os atendimentos 2, 3 vezes na semana, toda semana, durante já vão aí 8, 9 meses, e as famílias tiveram recompensas positivas, né? Óbvio que não todas, mas na minha vivência, a maioria teve recompensa positiva. Então, será que isso não vai se tornar um hábito, né? Será que eles não vão conseguir passar esse hábito da criança estar mais inserida nas atividades domiciliares, do estímulo do desenvolvimento global está nas atividades do dia a dia? Se isso se tornar um hábito, é um ganho enorme. A gente precisa também pensar sobre isso. Então, talvez o telemonitoramento, acho que é uma discussão que vale jogar aí, que talvez o telemonitoramento não tenha vindo só para substituir
a falta do atendimento presencial, mas que ele veio também para ser complementar para a criação da maior autonomia dos pais, da maior participação deles e, quem sabe, do hábito de introduzir o estímulo do desenvolvimento, as nossas orientações no dia a dia da criança e a criança na rotina da casa. Essa é a reflexão que a gente trouxe da nossa experiência. Gostaria muito de trocar com outras pessoas que têm experiência com telemonitoramento também, porque é o momento para a gente fazer isso. Eu agradeço a presença de todo mundo ter ficado aqui, escutado a gente. Agradeço principalmente aí o encontro pelo convite. Muito obrigada, gente.